Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje quero analisar convosco a maior empresa do planeta e determinar se é ou não um bom investimento. Fica desse lado e vamos a isso. Antes de começar, pedir-vos que se retirarem valor deste vídeo, deixem um like e subscrevam o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. Também vos quero alertar de que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. A Apple é uma empresa com um ecossistema de produtos e serviços incrível e com um notável crescimento nos últimos 15 anos. Dedicado ao desenho e fabrico de produtos variados, como os smartphones, como é o caso dos iPhones, tablets, como o iPad, PCs, como o Mac, ou smartwatches, como o Apple Watch, mas também com uma enorme quantidade de serviços disponíveis, como o Apple Music, o iCloud, Apple TV Plus, Apple Pay, entre outros, permitindo à companhia crescer e manter a base de clientes de forma notável. O ano fiscal da Apple termina a setembro de cada ano e o negócio da empresa divide-se em 5 categorias. iPhones, que representam cerca de 50% das receitas e acaba por ser o produto mais reconhecido da companhia. Mac, que representa 10% das receitas. iPad, que representa perto de 9% do total das receitas. Consumíveis, casa e acessórios, com uma representação de 11%. E por fim a categoria de serviços, com uma representação de 20% das receitas da empresa. Se olharmos rapidamente para a evolução de cada uma destas categorias nos últimos 3 anos, podemos perceber que o cenário não é muito animador para o segmento dos iPhones, perdeu cerca de 17% desde 2018. Em contrapartida, o segmento dos acessórios e dos serviços tem vindo a apresentar crescimentos muito animadores e são de alguma forma responsáveis pelo crescimento da receita nestes últimos anos. A nível geográfico, como seria de esperar de uma empresa desta dimensão, as vendas encontram-se distribuídas pelo globo, com maior peso no continente americano, seguindo-se a Europa, China e Japão. Aqui destacar o decréscimo, algo preocupante, das vendas em território chinês, um mercado do qual eu esperaria um crescimento na casa dos 2 dígitos, mas que não se materializou. É verdade que já em 2021 a empresa apresentou números muito mais animadores nesta região do mundo, veremos se continua até setembro. A nível de margens, é fácil perceber que o negócio dos serviços permite à empresa operar com margens muito superiores ao negócio dos produtos. A razão é simples de entender, já que o negócio dos smartphones, ou tablets, ou computadores, apresenta muito mais concorrência, o que pressiona muito mais as margens de cada empresa. Também devido à concorrência, é importante entender que este tipo de empresas necessita investir enormes quantidades de dinheiro em desenvolvimento e investigação para se manterem na vanguarda da inovação e dessa forma continuarem relevantes. A Apple, por exemplo, gastou quase 19 mil milhões de dólares no ano passado nesta categoria. Para terem um termo de comparação, embora com um setor em que nada está relacionado, a Pfizer gastou cerca de 9 mil milhões o ano passado no desenvolvimento da vacina, o que é menos de metade. A posição financeira da empresa também permite este tipo de gastos, com os ativos correntes e não correntes muito superiores aos passivos, o que se traduz numa confortável liquidez. Aliás, se repararem, a empresa tem 38 mil milhões de dólares na conta no banco, uma cifra astronómica maior que a capitalização de mercado de muitas empresas, como por exemplo a Nokia. Bom, agora que já vimos o negócio e o último ano da operação, vamos alargar a nossa análise aos últimos 10 anos da empresa e ver como tem sido a evolução da mesma. Se não sabes como calculo estes valores, podes sempre dar um salto ao episódio 39, onde não só indico como podemos obter os valores históricos da empresa, como também ajuda a construir um separador igual ao que estás a ver. Em relação à receita, podemos ver um crescimento de quase 10% anual nestes 10 anos. A Apple mais do que duplicou a sua receita, de 108 mil milhões para 274 mil milhões de dólares. Em relação ao EBITDA, o crescimento é muito semelhante. Houve ali um período de 2015 a 2017 onde o EBITDA baixou, mas com o lançamento do iPhone X ou iPhone X, a coisa recuperou rapidamente. No que diz respeito à dívida, a empresa tem tirado proveito das taxas de juros muito baixas e, como podem ver, nos últimos 6 anos praticamente duplicou a dívida. Os valores que usei são a dívida total,
os leasings que a empresa tem à data de hoje e títulos de dívida a 1 ano. Para o dinheiro em caixa da empresa, considerei não só a sua posição à ordem, como também instrumentos financeiros de curto prazo, e a média da empresa ronda os 56 mil milhões de dólares. A dívida líquida sobre o EBITDA mostra então um indicador muito residual, o que atesta bem a capacidade financeira da Apple. Os fluxos de caixa, esses têm crescido perto de 9% nos últimos 9 anos, o que está em linha com o crescimento do EBITDA que vimos anteriormente. 80 mil milhões é realmente uma quantidade de dinheiro impressionante. O CAPEX na última década tem crescido em linha com os fluxos de caixa, na casa dos 5%. O Free Cash Flow também ele tem crescido a um ritmo ligeiramente superior, na casa dos 6% anual, e estes 73 mil milhões de dólares podem então ser usados pela empresa para atividades de investigação, pagamento de dividendos, recompra de ações, investimento em infraestruturas, uma quantidade enorme de opções que se proporciona quando tens esta quantidade de dinheiro todos os anos. Em relação à dívida emitida ou paga, a empresa apenas num ano pagou mais dívida do que emitiu, em 2019, mas como já vimos, a dívida de 122 mil milhões não é o problema quando consegue gerar 2/3 desse valor em fluxos de caixa. Aliás, se olharmos para a maturação da mesma nos próximos anos, ronda os 10 mil milhões por ano, com juros à volta dos 3 mil milhões. Ou seja, a empresa teria de pagar aproximadamente todos os anos 13 mil milhões por ano. Acham que é necessário recordar quanto é que é o Free Cash Flow? Bom, o preço desses fluxos de caixa ronda valores entre as 10 e as 16 vezes. Só no último ano é que deu um salto enorme, o que indica uma potencial sobrevalorização. Já o Free Cash Flow to Equity, ou fluxo de caixa para os acionistas, apresenta um crescimento também ele na casa dos 6%, com um valor médio de 65 mil milhões de dólares. A Apple é muito conhecida pela frequente recompra de ações, ou share buybacks, e é notório o número de ações em circulação que na última década tem vindo a diminuir 4% ao ano. O indicador EV/EBITDA está também ele muito esticado neste último ano, algo que rondava as 10 vezes entre 2011 e 2017, agora está nas 25 vezes. Mais um indicador de potencial sobrevalorização. Estimando então o crescimento do EBITDA para os próximos anos, aquilo que eu fiz foi recorrer às previsões dos analistas até 2023 e depois aplicar o crescimento histórico da empresa com um ligeiro decréscimo nos últimos 2 anos. A empresa ainda tem muito para crescer, especialmente no segmento dos serviços, onde a Apple Music rivaliza com o Spotify, mas também no streaming de vídeo, que se tornou num espaço super competitivo, mas que a Apple ainda não tem grande presença. Poderia inclusivamente comprar a Viacom CBS, com um market cap de 28 mil milhões, da mesma forma que a Amazon comprou a MGM. O ponto que quero afirmar aqui é que não acredito que a empresa consiga crescer o EBITDA a 2 dígitos, mas deverá andar muito perto disso. Se usar um múltiplo de mercado EV/EBITDA da média histórica, obtemos então um valor estimado para a ação em 2030 de 240 dólares. É importante também acrescentar que apliquei um decréscimo anual nas ações de 4%, de acordo com a recompra média que a Apple tem feito nos últimos 10 anos. Se usarmos um múltiplo mais próximo destes últimos 2 anos, digamos de 20 vezes, então o valor a 2030 será de 364 dólares. Passando para a avaliação absoluta dos fluxos de caixa dos acionistas, a empresa aparenta estar muito próxima para os crescimentos que estimei e um retorno de 9% anual. Se repararem, estou a usar um crescimento dos fluxos de caixa dentro da média histórica dos 6% para o cenário mais provável, na casa de 10% para o cenário mais otimista e apenas 3% no cenário mais pessimista. Os múltiplos, como podem ver, são também eles elevados, pelo que se usarmos uma avaliação puramente académica, impactada apenas por um crescimento perpétuo a 2%, o valor intrínseco da ação situa-se nos 111 dólares. A comprar a ação ao preço atual e assumindo que as estimativas do crescimento que fiz se concretizam, poderíamos esperar uma valorização anual de 8% até 2030. Se juntarmos então este cálculo com o que fiz anteriormente, obtemos um rendimento anual de aproximadamente 6%, sem contar com o dividendo. O método de desconto do dividendo também ele aponta para um valor intrínseco abaixo do valor atual de 121 dólares. O que é que isto significa? Bom, significa que com base nas estimativas que apresentei, a ação pode retornar perto de 8% ao ano, o que anda muito próximo do retorno do mercado. Ora, como a ideia é superiorizarmos-nos ao mercado, precisaria que o preço baixasse para ter um retorno superior. Digamos que queria algo superior a 9%. Então, procuraria comprar a ação da empresa quando esta estivesse abaixo dos 111 dólares, por exemplo.
Até agora esteve tudo muito bem, mas ainda não falámos dos riscos. A Apple, apesar de ser a maior empresa do mundo em termos de capitalização de mercado, está também ela a competir contra empresas como a Microsoft, a Samsung, a HP ou a Dell, entre muitas outras. Se olharmos para as margens da empresa, vemos que leva vantagem sobre outras da mesma indústria, mas muito à custa daquilo que chamamos a marca ou o branding. Os preços elevados dos produtos garantem à empresa a manutenção dessas margens, mas este poder de pressário pode não durar para sempre. O facto da empresa estar atrás da Google ou da Amazon no desenvolvimento da inteligência artificial pode ser prejudicial no futuro. Além disso, os frequentes casos de litígio com entidades reguladoras ou outras empresas são também um fator a ter em conta. Por outro lado, uma companhia com esta quantidade de fluxo de caixa pode dar-se ao luxo de expandir para novas áreas de investimento, como por exemplo os carros elétricos, apesar de serem uma possibilidade muito distante, poderá aumentar ainda mais o ecossistema de produtos da companhia, permitindo uma experiência ainda mais envolvente aos seus clientes. Cabe-te a ti fazer a análise que consideres adequada e decidir se a empresa merece um lugar no teu portfólio. Não te esqueças, deixa-me saber a tua opinião sobre a empresa na caixa dos comentários. Esta semana a Realty Income aumentou o dividendo em 0,2%, algo que já vem sendo costume nesta REIT, aumentar mais ou menos a cada 3 trimestres. Em relação aos mercados, foi uma semana negativa, com o S&P 500 a perder quase 1,5% e o Dow Jones a corrigir agressivamente quase 3%. Ora, o portfólio sofreu ainda mais que os mercados e corrigiu cerca de 5%, nada que me preocupe. Aliás, eu até agradeço que corrija mais, baixando as valorizações das empresas e permitindo assim pontos de reforço mais decentes. Em relação aos dividendos recebidos em junho, vou com $67 até agora. A nível de projeções para este ano estamos sensivelmente a meio, quer na rentabilidade do dividendo, em que a projeção espera fechar 2021 com 3,97% e atualmente está nos 3,71%, quer na valorização, que espera fechar nos $36 mil e atualmente está nos 31 mil. Portanto, estou na direção certa. Ainda esta semana, o Banco de Portugal publicou o relatório de junho, onde faz algumas previsões da nossa economia para os anos seguintes. Como podem ver, espera uma inflação à volta de 1% ao ano, o que não é nada mau, tendo em conta que muitos dos países europeus se encontram já pressionados com inflações na casa dos 2%. Como tenho vindo a alertar em episódios anteriores, associada à inflação está normalmente uma subida das taxas de juros, que é penalizador para quem tem bastante dívida. Ora, Portugal nesse aspecto não desilude, estamos no pódio da Europa, com a dívida pública a representar mais de 130% do PIB nacional. As previsões do banco é que esse valor decresça nos próximos 5 anos para níveis pré-pandémicos, algo que apenas Portugal, Chipre, Irlanda e Grécia apontam ser possível. Acho que devíamos dar umas lições ao resto do pessoal, porque somos muito superiores à concorrência no que toca a previsões. Até se pode argumentar que nos últimos anos Portugal tinha feito um bom trabalho ao conseguir baixar a percentagem da dívida pública com respeito ao PIB. Mas, se repararem, não existiu nenhuma redução da dívida. O que existiu foi um crescimento da economia. A estes níveis, cada um de nós tem uma dívida de 26 mil euros para pagar e apenas produzimos 20 mil. Parece-vos pouca a diferença? Já para não falar dos pagamentos dos próximos anos, a rondar os 16 mil milhões que Portugal terá obrigatoriamente de fazer. É verdade que alguns desses pagamentos podem ir sendo empurrados para a frente, mas não deixam de representar 8% do PIB todos os anos. Se estão interessados em saber a estrutura da dívida e quem realmente detém essa dívida, podemos consultar o relatório do IGCP, onde reportam que mais de metade da dívida pública são obrigações do governo e 19% são empréstimos do Fundo Monetário Internacional. Os investidores a retalho portugueses representam apenas 11% do total. Também podemos concluir que o Banco de Portugal tem aumentado a exposição à dívida pública, ficando apenas atrás de investidores estrangeiros. E quem são esses investidores estrangeiros? A julgar pelo mesmo relatório, vários países da União Europeia, como a Alemanha, a Áustria e Suíça, mas sobretudo países asiáticos. Em resumo, Portugal detém mais de metade da própria dívida, o que é um fator positivo do ponto de vista da independência financeira. Os bancos de Portugal e Central têm aumentado a sua exposição à mesma, mas ainda assim não vejo uma forte tendência de redução. Veremos se as projeções do Banco de Portugal se concretizam ou não. E por hoje é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Deixem o vosso like se assim for, subscrevam o canal e partilhem nas redes sociais. Da minha parte, desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.